Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Vamos aproveitar esse momento que nós estamos em pé e abrir as nossas Bíblias no texto proposto como tema desse encontro. Evangelho de João, capítulo de número 8, verso 12, leitura que já foi feita aqui nesta noite, mas que vale a pena lermos mais uma vez, pois é um texto maravilhoso. João 8 e o verso de número 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Na nova tradução, linguagem de hoje, esse texto fica assim. Jesus continuou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue terá a luz da vida e nunca andará na escuridão. Amém? Vamos aproveitar e vamos fazer mais uma oração. Pai, eu quero te dar graças pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com os teus filhos, participando deste encontro, desse momento. Queremos, Senhor, dar a ti toda a honra e toda a glória e expressar toda a nossa gratidão. Abençoa os teus filhos e tuas filhas que estão reunidos na tua casa, no precioso nome de Jesus. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, queridos irmãos. Permita-me expressar a minha alegria em estar aqui com vocês na noite de hoje. Pastor Edson, pastora Cláudia, esse casal que Deus tem colocado à frente desse trabalho. Pastor Edson tem o pastor Daniel Reis, que dirige uma das nossas igrejas, e ele é inconfundível com o pastor Daniel, né? Ele quase que pode dizer, como disse Jesus: quem vê a mim vê o Pai. Né? Quem vê a mim vê o Daniel, né? São parecidíssimos, até no jeito de falar, né? Na fineza, na educação. Deus abençoe, pastor Edson. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, conhecer esta igreja, né? Meus irmãos, não tem culto melhor, não tem festa melhor do que aquela cujo tema é missões. Deus tem me agraciado, me presenteado ao longo do meu ministério. Eu sempre estou envolvido com missões. Quando estava pastoreando em Goiânia, a gente sempre estava à frente das ações missionárias da igreja ali em Goiânia, mais especificamente em Vila Nova. E quando vim para Brasília, essa coisa ainda ficou mais forte, porque eu cheguei para uma igreja, todo mundo aqui sabe que não é um campo tão grande, mas é um campo muito comprometido com missões. Deus tem nos dado o privilégio hoje de estar em 7 países e estarmos também em 7 estados da federação. Estamos com obra missionária em alguns países da África, Namíbia, Burkina Faso, no Mali e em Moçambique. Trabalhos, extensão da nossa
ADS. Na América do Sul, nós temos um trabalho na Bolívia, um trabalho bastante frutífero. Devemos ter hoje na Bolívia aproximadamente 1.500 membros, igrejas construídas. Quando eu cheguei para a ADS, isso já era realidade. E temos a oportunidade de estar agora também no Peru, na cidade de Arequipa, e no estado da Bahia, do Mato Grosso, do Amazonas, no estado do Piauí, no estado de Minas. Deus tem nos dado a oportunidade. Para mim, isso é um grande privilégio, é uma grande oportunidade. E a igreja que investe em missões, ela tem um retorno muito grande. Ela tem, na verdade, uma resposta muito grande da parte de Deus, porque é um trabalho, é um assunto que agrada muito o coração de Deus. A igreja que faz missões, ela está comprometida com o principal propósito para o qual ela ainda continua aqui na terra. Cristo já poderia ter buscado a sua igreja. Não buscou, porque Ele quer que o seu evangelho seja pregado a toda criatura. Quer que o seu evangelho alcance todas as etnias, alcance todos os povos, todas as nações. Por isso, a igreja continua aqui. Por isso, Jesus ainda não voltou. E eu acredito que nós carecemos de compreender cada vez mais o conceito de missões, a natureza da missão, o que é de fato a nossa missão. E eu gosto muito de um conceito de John Stott, que ele disse que missão é uma atividade de Deus, é uma atividade que surge da natureza de Deus. Na Bíblia, missões começa em Gênesis 1:1 e termina em Apocalipse 22 e 21. Ou seja, missão está na natureza de Deus. Ele disse que é o Deus vivo, o Deus da Bíblia, enviando Deus. Isso é missão. Deus enviando Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, a gente percebe Deus sempre enviando. O nosso Deus é um Deus que envia o tempo todo. Quando Ele viu o sofrimento do seu povo ali no Egito, por aproximadamente 400 anos, Ele chama Moisés e disse: Moisés, eu estou acompanhando o sofrimento do meu povo. Aí ele disse: eu vi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o clamor do meu povo, eu conheço o clamor do meu povo. Por isso, Moisés, eu estou te enviando para libertar o meu povo da escravidão, para libertar o meu povo das garras do Egito. 400 anos, parece que Deus havia esquecido o seu povo lá, parece que Deus havia abandonado o seu povo lá, mas um dia Deus se lembra do seu povo, Deus ouve o clamor do seu povo, vê a aflição do seu povo, se compromete com o seu povo e levanta Moisés para ir até o Egito
tirar o seu povo de lá. O nosso Deus é um Deus que envia o tempo todo. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, vemos Deus enviando seus profetas ao povo de Israel. Depois, ele envia o seu filho ao mundo. O seu filho envia 12. Depois de ter enviado 12, ele envia 70. Depois de ter enviado 70, ele envia também a igreja. E quando ele está para subir aos céus, ele dá uma promessa: voltem, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E ao receber este poder, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo foi enviado para que a igreja faça missões. Nós não recebemos o Espírito Santo para sermos diferentes, apenas para falarmos em línguas estranhas. O poder do Espírito, ele foi dado à igreja, ele foi outorgado à igreja com a finalidade de que a igreja faça missões, que ela seja uma agência de missões, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a gente tem que entender que esse tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra, não é primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, depois até os confins da terra. Não, é ao mesmo tempo. Nós temos que ter uma visão global, uma visão do mundo. Ao mesmo tempo em que nós estamos aqui no setor O, nós temos que estar em outros lugares do mundo. Isso é missão, isso é compromisso com a obra missionária. E aí John Stott vai dizer que missão é cada ato de serviço para o qual Deus enviou o seu povo redimido ao mundo. E aí ele levanta 4 pontos importantes sobre missão, que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão. Em primeiríssimo lugar, a base essencial para a missão é que há um só Deus. Amém? Há um só Deus. Há um só Deus. A igreja está aqui para testificar que há um só Deus. Nós estamos aqui para adorar um único Deus. Nós estamos aqui para testificar de um único Deus. No texto que Paulo escreve, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 4 ao verso 6, ele mostra exatamente essa base essencial para a missão. Paulo diz: ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que verdade é essa que Paulo diz que ele quer que todos cheguem a ela? A verdade de que há um só Deus, aleluia, de que há um só Senhor e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Acho extraordinário aquele texto de Atos dos Apóstolos, quando Paulo chega na cidade de Atenas e vê altares levantados aos vários deuses. E ele anda pela cidade, conhecendo a cidade, a cultura da cidade, a religiosidade da cidade, quando ele depara com um altar e nele estava escrito: ao Deus desconhecido. Paulo utiliza exatamente aquela realidade local para mostrar para os atenienses de que aquele altar levantado ao Deus que eles não conheciam era o Deus que ele queria pregar para eles. Ou seja,
aqueles a quem vocês não conhecem, é a esse Deus que eu quero vos falar, é desse Deus que eu quero vos anunciar. Então a primeira base para missões é de que há um só Deus, de que há um só Deus. Do Gênesis ao Apocalipse, há uma preocupação de Deus, que o seu povo entenda que Ele é único, que Ele é único. Antes de entrar na terra de Canaã, Moisés trata de ensinar o povo, de advertir o povo, de estimular o povo ao zelo. Ele diz o seguinte: vocês vão entrar numa terra, a terra de Canaã. Aquelas nações cananeias, elas servem a vários deuses, elas prestam culto a vários deuses. Cuidado para que vocês não se desviem e vá após esses deuses. A preocupação de Moisés é que o povo, ao chegar lá, não se contaminasse com a cultura, não se contaminasse com a religiosidade das nações ali de Canaã, das nações cananeias. Porque o povo entraria ali e seria estimulado, provocado, seria, de certa forma, desafiados a servir a outros deuses. E Moisés disse: cuidado, ao chegar ali, não esqueça de que Deus é único, de que Deus é um só. Então a primeira base para a missão é que Deus é um só Deus. Essa é a base fundamental. É a base primeira. As outras bases se assentam em cima da base de que Deus é um só. E é isso que Deus quer, que os homens venham ao conhecimento da verdade. De que verdade? De que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Amém? Essa é a base primeira, é a base fundamental. Em segundo lugar, ele vai dizer que a religião bíblica é essencialmente uma religião missionária. A Bíblia, ela está dividida, ao menos, em 5 partes principais. Nós temos o Antigo Testamento, nós temos os Evangelhos, nós temos Atos, nós temos as cartas e nós temos o Apocalipse. O Deus do Antigo Testamento é um Deus missionário. É um Deus que, no capítulo 12 de Gênesis, ele chama Abraão, ele chama uma família. E qual foi o objetivo de Deus ao chamar Abraão? O objetivo de Deus ao chamar Abraão estava muito claro. Ele disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá para um lugar que eu te mostrarei, anda na minha presença, e você será bênção para todos os povos e todas as nações. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O chamado de Abraão não é um chamado para prosperidade. O chamado de Abraão não é um chamado para possuir apenas um território. O chamado de Abraão é um chamado missionário. O chamado de Abraão é um chamado para fazer missões. Deus estava dizendo a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia! Meus irmãos, a sua família, ela tem uma missão. Você tem que ser bênção aonde você está, aonde Deus te plantou, aonde Deus te colocou. Você é um abençoador de famílias. Abraão, sai da tua terra, e em ti serão benditas todas as nações. E evidentemente que nós estamos vivendo
debaixo da bênção de Abraão. Nós somos benditos exatamente porque Abraão obedeceu o chamado de Deus. De Abraão veio Isaque, de Isaque veio Jacó, de Jacó veio Judá, de Judá veio Jesus. Aleluia! A bênção de Abraão chegou até nós, a bênção de Abraão chegou até aqui. Portanto, em ti, Abraão, serão benditas todas as nações, todos os povos da terra. O Deus do Antigo Testamento é um Deus missionário, é um Deus chamando uma família a fim de abençoar todas as famílias da terra. Nós temos que compreender missões como sendo um chamado de família, como sendo um chamado de família, que Deus quer usar a nossa família exatamente para abençoar famílias. Nós não estamos aqui, queridos irmãos, na terra por acaso. Nós não estamos aqui para prosperar. Se prosperar, prosperamos. Nós não estamos aqui para construir patrimônio. Se construímos, mas a nossa missão, o nosso propósito é um propósito missiológico. Deus nos chamou para ser abençoadores, Deus nos chamou para abençoar outras famílias, e nós temos que ter isso muito claro na nossa vida e na nossa missão. Mas o Cristo dos Evangelhos é também um Cristo missionário. É um Cristo missionário. Na verdade, meus irmãos, nós estamos em missão com Deus. Essa que é a grande verdade. Nós estamos em missão com Deus. Nós temos que resgatar a missio Dei. Nós estamos em missão com Deus. Isso é extraordinário, essa compreensão. Quanto mais a gente compreende o conceito de missão, melhor a gente faz. Da forma mais certa, a gente trabalha. Nós estamos em missão. Cristo diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Cristo, quando desenvolve o seu ministério, qual foi a sua grande preocupação? A sua grande preocupação foi exatamente formar uma equipe que estivesse andando com ele, aprendendo com ele. Assim que ele voltasse para o Pai, aquele grupo de discípulos continuassem a obra. E Cristo escolhe 12, envia os 12, treina os 12, prepara os 12, depois ele multiplica esses 12, passa para 70, envia os 70, de 2 a 2, sempre preocupado, sempre atento, que o seu evangelho fosse pregado em todos os lugares possíveis. É interessante que Cristo não se instala numa cidade. Quando alguém queria que ele se detivesse em uma cidade, ele logo ele saía para pregar em outros lugares. Ele entendia que o seu tempo era curto. Ele entendia que ele precisava de alcançar toda a Judéia, que ele precisava de alcançar toda a Galileia, que ele precisava de alcançar os samaritanos. Aquela passagem de Jesus por Samaria não foi casual, foi proposital. Indo da Galileia para a Judéia, era-lhe necessário passar por Samaria. Cristo era capaz de dar uma volta, às vezes, para alcançar uma vida. Era capaz de parar num dia todo para alcançar uma única vida. Ele amou multidão, mas ele amou gente. Ele amou o mundo, mas ele amou também indivíduos. Portanto, o seu ministério é todo voltado para a obra missionária. Ele é o Cristo de missões. Portanto, o Cristo dos evangelhos é um Cristo missionário. Aleluia. E o espírito de Atos dos Apóstolos é também um espírito missionário. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1 ao verso 3, dizendo que a igreja orando
havia ali alguns profetas, e esses profetas disseram: apartai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. É o Espírito Santo de Deus que tira a igreja de Jerusalém, que leva a igreja para Antioquia, que leva a igreja para Roma, que leva a igreja para todos os lugares possíveis. Foi o Espírito Santo. Quando você lê Atos dos Apóstolos, você vai ver o Espírito Santo em movimento o tempo todo, levantando, usando, curando, aleluia, envolvido dinamicamente com a obra de missões. Meus irmãos, o negócio de Deus é salvação, o negócio de Deus é alcançar todos os povos e todas as nações. Por isso o Espírito Santo nos foi dado, por isso o Espírito Santo nos foi outorgado. E o Espírito, em Atos dos Apóstolos, é na verdade um Espírito missionário. Ele tira a igreja de Jerusalém e leva para Roma. A igreja das cartas é também uma igreja missionária, uma comunidade mundial, com a vocação mundial. Quando Paulo escreve as suas cartas, ele estimula as igrejas a pregar, estimula as igrejas a se envolverem com a obra missionária. Até nas cartas que têm um cunho mais doutrinário, são cartas também de natureza missionária. E o fim da Bíblia, o Apocalipse. O Apocalipse é também um fim missionário. Diz o texto que um sem número de nações se reunirão em torno de Jesus. Povos de todas as tribos, línguas, nações, etnias. Ali nós encontraremos uma multidão lavada, remida e alcançada pelo amor de Cristo. Aleluia! O que nós teremos ali é exatamente a reunião de povos, de nações, de línguas diferentes. Portanto, meus queridos irmãos, a religião bíblica é uma religião missionária. Mas em terceiro lugar, a nossa missão para a evangelização do mundo, ela encontra-se em toda a Bíblia. Primeiro, ela encontra-se na criação de Deus. A criação de Deus. Nós não podemos pensar que missões começa no Novo Testamento. Missões começa em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Deus cria os céus e a terra, quando Deus cria o jardim, Deus pensa em criar o homem. E quando Deus pensa em criar o homem, não é porque Deus não tinha mais nada para criar. Quando Deus cria o homem, Deus cria o homem com um propósito. Qual era o propósito de Deus ao criar o homem? Relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Deus gosta de se relacionar. Deus gosta de se relacionar. Então ele cria o homem exatamente para se relacionar com ele. E quando Deus cria Adão, ele dá a Adão responsabilidades. Adão se torna responsável pelo jardim, se torna responsável por aquilo que Deus criou. O primeiro motivo da criação foi o desejo de Deus de ter gente, de ter pessoas, para desfrutar comunhão com a sua criatura. Deus ama se relacionar. Deus ama gente. Deus ama pessoas. Deus ama nações. Deus ama você. Deus ama esta cidade. Deus ama esse país. Deus ama o mundo. E nós não podemos pensar menos do que isso. Deus ama todos. Deus ama o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Oh glória!
Oh, glória! Oh, glória! Deus amou o mundo de tal maneira. Deus quer ter comunhão conosco. Deus é um ser relacional. E o propósito de missões tem o seu fundamento nesse desejo de Deus. Às vezes a gente prega de forma um pouco enviesada. A gente prega só para salvação, dizendo: olha, você, ao aceitar Jesus, você vai ter um lugar no céu. Ao aceitar Jesus, você vai se livrar do inferno. Ao aceitar Jesus, você terá suas enfermidades curadas. Ao aceitar Jesus, a sua vida vai mudar, você não vai sofrer mais. Às vezes a gente não é muito fiel quando a gente tenta alcançar um coração, porque na verdade a salvação é para restabelecer o relacionamento com Deus. Nós estamos aqui porque Deus quis restabelecer o relacionamento dele conosco. E ele nos deu o ministério da reconciliação. Deus quer que o mundo se reconcilie com ele. Portanto, nós estamos aqui exatamente para nos relacionarmos com o Senhor. Mas a nossa missão para a evangelização do mundo encontra-se também no caráter amoroso de Deus. Deus é muito compassivo. Deus é muito amoroso. Meus irmãos, se eu fosse, Deus, eu já tinha mandado o seu filho voltar. A coisa está complicada, meus irmãos. Está ou não está? Está arrochada, está estreito, né? A coisa está difícil. Eu já teria buscado a minha igreja. Mas eu não sou Deus. Deus é compassivo. Ele não quer que ninguém se perca. Ele é amoroso. É do seu caráter. Aleluia. É da sua natureza. Sabe de uma coisa? Era para Deus ter pegado o povo de Israel e varrido da face da terra. Porque ô nação rebelde, ô nação difícil, mas Deus foi fiel à aliança que estabeleceu com Abraão. Deus foi fiel ao pacto que ele estabeleceu com Abraão. Quando você pega, por exemplo, Abraão foi falho, Abraão mentiu. Depois Isaac reproduz o mesmo caráter do pai. Depois vem Jacó e piora mais ainda a situação. E Deus continua fiel à sua aliança. É o caráter amoroso de Deus. Aleluia! A que ponto que Deus chega? Deus chama Oséias e manda Oséias casar-se com uma mulher de prostituições para exemplificar o amor que ele tinha por Israel. A mulher de Oséias traía, ia após os seus amantes, e Deus diz: vai lá, busca ela, perdoa ela. Meus irmãos, que metáfora! Deus estava fazendo isso para dizer: eu amo vocês. Vocês não prestam, mas eu os amo. Vocês me traem, mas eu quero vocês. Vocês se prostituem, mas eu não abro mão de vocês. Esse é o nosso Deus. Oh, glória! Esse é o caráter dele. É um caráter amoroso. É um Deus generoso. É um Deus pródigo. É um Deus que tem um amor escandaloso, exemplificado na parábola do filho pródigo, que sai de casa, pega o dinheiro, a herança que achava que tinha, vai para uma terra distante, gasta tudo, e quando está pobre, sem nada, ele lembra do pai, e ao voltar para a casa do pai, ele pensa em humilhar,
e dizer: Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus jornaleiros. Ali Deus dá o exemplo máximo do seu caráter amoroso. Diz a parábola que aquele homem sai correndo, o que era indecoroso para um homem na sua época, o que era contra todo o costume, mas ele sai correndo ao encontro do filho, porque ele amava o filho, ele queria perdoar o filho, embora o filho mais velho julgasse que o irmão não era merecedor de tal tratamento. O caráter de Deus é a base de toda a nossa missão para a evangelização do mundo. Deus é compassivo, Deus é amoroso, Deus é gregário. Ele deseja que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e ao conhecimento da verdade. Mas missões, ou a nossa missão para a evangelização do mundo, baseia-se também nas promessas de Deus. Nas promessas de Deus, nós temos a promessa de que todas as nações serão abençoadas por meio da semente de Abraão e se tornarão herança do Messias. Deus tem promessas e as suas promessas se cumprem na medida em que a evangelização avança. Mas nós temos também, na nossa missão para a evangelização do mundo, o testemunho do Espírito de Deus, que está aí para convencer o homem do pecado, convencer o homem da justiça e do juízo, dando testemunho de Cristo, impelindo a igreja a evangelizar. E nós temos, na nossa missão para a evangelização do mundo, o comprometimento do envolvimento de toda a igreja. A igreja é uma comunidade mundial. A igreja é uma comunidade multinacional e uma comunidade missionária que recebeu da parte de Deus a ordem para evangelizar até que Cristo volte. Até que Cristo volte. Até que Cristo volte. E aí, nós chegamos exatamente no texto que eu li com vocês. Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Repita comigo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Queridos irmãos, quais são as implicações missionárias, missiológicas, nessa declaração de Jesus? Quando ele diz: eu sou a luz do mundo. A gente precisa de buscar enxergar quais são as implicações, qual é a teologia de missões nessa declaração de Jesus ao afirmar: eu sou a luz do mundo. Queridos, Jesus está dizendo: sem mim, o mundo está mergulhado em densas trevas. Sem mim, prevalece a ignorância espiritual. Sem mim, as pessoas estão cegas e não sabem para onde vão. Sem mim, as pessoas estão perdidas. Sem mim, as pessoas estão confusas e sem rumo. Sem mim, as pessoas estão literalmente sem direção. Eu sou a luz do mundo. E quando Cristo diz: eu sou a luz do mundo, ele transfere para a igreja a responsabilidade. Preste atenção nisso. Ele transfere para a igreja a responsabilidade de fazer
com que esta luz brilhe em meio à escuridão espiritual que nós estamos vivendo. Vocês já pararam para pensar, já pararam para perceber o quanto o mundo está perdido? O quanto o mundo está confuso? Nós estamos aí, estarrecidos, diante de tantas coisas que vêm acontecendo e que o mundo tem naturalizado. O mundo está em grande confusão, em densas trevas. Essa que é a grande verdade. E a igreja tem a missão de fazer com que esta luz do mundo, que é Jesus, resplandeça neste mundo, para que o mundo entenda que há saída, que há um Salvador, que Deus está querendo alcançar a todos. Eu sou a luz do mundo. Hendricks, ele disse que Jesus é a luz do mundo, o que significa que, para os ignorantes, ele proclama a sabedoria. Para os impuros, ele proclama a santidade. E para os dominados pela tristeza, ele é a alegria. Meus irmãos, não tem ninguém na face da terra que tenha uma missão mais nobre do que a nossa. A gente está preocupado agora com eleições, não estamos? Eleições presidenciais, eleições para Senado, para a Câmara dos Deputados. A igreja não pode perder o seu foco, não. O nosso foco principal não é a eleição. Nós somos cidadãos, nós temos uma responsabilidade cívica, mas o nosso foco é Cristo. O nosso foco é Jesus. Aleluia! Vamos ser cumpridores dos nossos deveres de cidadão, dos nossos deveres cívicos, mas não vamos perder o foco, não. Esse mundo está precisando de uma igreja poderosa, de uma igreja cheia do Espírito, de uma igreja que se coloque inteiramente nas mãos de Deus para fazer a diferença nesta realidade tão caótica que nós estamos vivendo. Se você está entendendo, levante as suas mãos e adore a Deus. Oh, glória! Aleluia! Meus irmãos, a tristeza, o pânico, a depressão, a violência, tomou conta. Se nós, enquanto portadores da mensagem de boas novas, não fizermos a diferença aonde Deus nos plantou, nós seremos futuramente cobrados. E John MacArthur, ele disse que Jesus traz salvação a este mundo amaldiçoado pelo pecado. Para as trevas da falsidade, ele é a luz da verdade. Para as trevas da ignorância, ele é a luz da sabedoria. Para as trevas do pecado, ele é a luz da santidade. Para as trevas do sofrimento, ele é a luz da alegria. E para as trevas da morte, ele é a luz da vida. Oh, aleluia! E isso tem fortes implicações na nossa missão enquanto igreja, na nossa missão enquanto povo de Deus. Por tudo isso, nós não podemos guardar Jesus só para nós. Eu acho que o maior egoísmo da igreja é não repartir a mensagem do Evangelho. É não dividir a mensagem das boas novas. Lembro-me daqueles 4 leprosos que estavam ali, quase que morrendo de fome, Samaria sitiada, e de repente eles tomam uma decisão.
e diz: olha, vamos entrar no arraial dos assírios. O máximo que a gente vai, o que vai acontecer conosco, é morrer. Morto nós já estamos. Morto a gente já está. Se a gente continuar aqui, será pior. E quando eles entram lá, para a surpresa deles, o exército do inimigo tinha batido em retirada. Eles comeram, tiraram a barriga da miséria. E quando eles terminaram de comer à vontade, como nunca tinham comido antes, eles olharam um para o outro e disseram: não é justo, é tempo de boas novas. Aleluia! E a gente não pode se calar. Vamos ao rei e vamos dizer que há comida, que acabou a fome em Samaria. Aleluia! É tempo de boas novas e nós não podemos nos calar. Ou seja, se aqueles 4 leprosos tinham a consciência de que precisavam de entrar em Samaria, anunciar que havia comida, a igreja também não pode ficar de barriga cheia. Você já viu que a nossa tendência é encher barriga? E Jesus mostra o tempo todo que a nossa função não é essa. A gente quer culto abençoado, a gente quer louvor abençoado, a gente quer palavra abençoada, ir para casa e voltar no outro domingo. É isso que a gente quer. Jesus, quando sobe no Monte da Transfiguração, ele leva com ele Pedro, Tiago e João. Meus irmãos, o culto lá foi uma bênção. O culto foi tão abençoado que Pedro sugeriu para Jesus: Jesus, vamos descer daqui mais nunca. Vamos fazer uma cabana para ti, outra para Elias, outra para Moisés. Aqui é bom demais. E às vezes a gente se comporta como os discípulos. Porque, meu irmão, tem um ambiente mais gostoso do que esse aqui. A igreja oferece tudo. Termina o culto ainda, a gente tem cantina. Para poder bater papo, para poder conversar. Eu termino o culto ali em Sobradinho, mais ou menos, 15 para as 8, o nosso segundo culto. E a gente fica lá a vida toda conversando. É bom demais. A gente sempre se comporta mais ou menos como aqueles 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. E enquanto eles estavam lá no culto abençoado, louvor abençoado, Cristo transfigura-se. E eles dizem: aqui é o melhor lugar. Lá embaixo, no pé do monte, os discípulos dele estavam lá lutando com o endemoniado. Às vezes a gente quer a espiritualidade do monte, não quer a espiritualidade do vale. É no vale que tem gente sofrida. Aleluia, é no vale que tem gente sofrida. São nos bolsões de pobreza da nossa cidade que tem gente sofrida. E nós não podemos nos acomodar àquilo que a igreja nos oferece, aquilo que a igreja nos propicia. Nós precisamos de cumprir o nosso chamado. Não podemos guardar Jesus para nós. Nós temos que repartir. O Cordeiro da Páscoa, em Êxodo 12, a orientação de Moisés é o seguinte: se o Cordeiro for grande demais para a família, convide os vizinhos. Não é para sobrar nada do Cordeiro. O Cordeiro tem que ser comido na totalidade. Aleluia. Cristo precisa de ser apreendido, amado, recebido na sua totalidade. É o evangelho para todos os homens e o evangelho para o homem todo. Aleluia. Esse é o nosso grande objetivo. Essa é a nossa grande busca. Não guarde Jesus só para você. O cristianismo é a fé missionária, da qual a gente não pode abrir mão, da qual a gente não pode escapar e da qual a gente não consegue se desembaraçar. E Jesus é a concretização
da bênção que Deus prometeu a Abraão e que transbordaria para toda a humanidade. E aí o que me enche os olhos, já caminhando para a conclusão da minha palavra, é que lá no livro de Apocalipse, há uma referência a essa promessa de Deus a Abraão. Quando João viu, quando numa visão ele contempla uma grande multidão que não poderia ser enumerada. Uma multidão vindo de todas as nações, tribos, povos e línguas. E esta multidão estava em pé diante do trono. O trono é o símbolo do reino de Deus. Quando eu oro, venha o teu reino, aleluia, eu estou dizendo, estabeleça o teu governo. Quando eu digo, venha o teu reino, eu estou dizendo que a tua vontade se realize entre nós. Essa oração do venha o teu reino é a oração que a igreja precisa de fazer de forma urgente. E como que o reino de Deus se estabelece? O reino de Deus se estabelece na medida em que o evangelho avança. O reino não se estabelece simplesmente por orarmos, pedindo que venha. Nós precisamos de fazer com que o reino de Deus se estabeleça na terra nos nossos dias atuais. E eu termino a minha palavra nesta noite com a seguinte conclusão: a missão cristã consiste em ser para o mundo aquilo que Cristo tem sido para a sua igreja. Somos chamados a refletir a sua luz. E ao refletirmos a sua luz, o mundo passa a conhecê-lo, passa a amá-lo. Por isso, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Saia por aí dizendo isso. Aonde há tristeza, Ele é a alegria. Aonde há desespero, Ele é a paz. Aonde há violência, Ele é a calma. Aonde há divisão, Ele é a unidade. Eu sou a luz do mundo para esta sociedade perdida, confusa, transtornada. Fique em pé, por favor. Convido você a uma oração. Feche os teus olhos. Aleluia. Aleluia. Paulo disse: a mim me é imposta a obrigação de pregar o Evangelho. Ai de mim, se não pregar. Você está aqui para uma missão. Nós estamos aqui para uma missão. Esta igreja está aqui para uma missão. Ore ao Senhor agora e diga para Ele: eis-me aqui, usa-me, usa-me, faça dos meus pés os teus pés, das minhas mãos as tuas mãos, dos meus ouvidos os teus ouvidos, da tua voz, da minha voz a tua voz. Faça-me instrumento de amor. Deixa eu te dizer uma coisa, querido irmão e querida irmã. Você é resposta de Deus. Vou repetir, você é resposta de Deus. Para aquele vizinho à tua direita e à tua esquerda.
Você é a resposta de Deus para aquele colega de trabalho. Você é a resposta de Deus para a comunidade na qual você está inserido. Nós somos resposta de Deus. Pai, ó Pai, ó Pai, chorabanda, rabachura, bandarabachura, bandas. O Senhor nos permitiu vir aqui esta noite falar deste tema tão importante, que arde, que queima nos nossos corações. Te peço agora, Senhor, que faça com que nós entendamos a dimensão, a natureza, a amplitude da nossa missão. E que nós tenhamos, Senhor, disposição para cumpri-la, com toda a paixão da nossa alma. Que no nosso coração habite a mesma paixão que habitou no coração do teu Filho Jesus Cristo. Que o mesmo amor que habitou o coração do teu Filho reine também nos nossos corações. Faça-nos ter amor, paixão, misericórdia pelas vidas que estão em trevas, e que nós façamos prevalecer, Senhor, a tua declaração de que o Senhor é a luz do mundo. Pai eterno, eu te louvo, eu te agradeço por tudo, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Assentai-vos, queridos. Pastor Edson, muitíssimo obrigado, querido, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês, adorando e servindo a Deus. Muito obrigado.